relações e das criaturas com as quais convivemos. Em vista disso, procuremos sintonizar-nos com os olhos espirituais, porquanto nossa percepção intuitiva é mais ampla e precisa que a visão física. E abramos as comportas de nossa alma, para que captemos as inspirações divinas que deliberam a vida em toda parte. Somente assim estaremos mais perto de conhecer a verdade a qual se referiu o Mestre Jesus. 9. Pré-ocupação. Capítulo 25, item 6. Observai os pássaros do céu, eles não semeiam nem colhem. Observai como crescem os lírios dos campos, eles não trabalham nem fiam. Não estejais inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. A estratégia da preocupação é nos manter distantes do momento presente, imobilizando as realizações do agora em função de coisas que poderão ou não acontecer. Desperdiçamos, por consequência, tempo e energias preciosas, obcecados com os eventos do porvir, sobre os quais não temos qualquer tipo de comando, pois olvidamos que tudo o que podemos e devemos dirigir é somente nossas próprias vidas. São realmente diversas as preocupações sobre as quais não temos nenhum controle: a doença dos outros, a alegria dos filhos, o amor das pessoas, o julgamento alheio sobre nós, a morte de familiares e outras tantas. Podemos, porém, nos preocupar o quanto quisermos com essas questões, que não traremos a saúde, a felicidade, o amor, a consideração ou mesmo o retorno à vida, porque todas elas são coisas que fogem às nossas possibilidades. Outra questão é quando passamos por enormes desequilíbrios causados pelo desgaste emocional de nos ocuparmos antes do tempo certo com coisas e pessoas, o que ocasiona insônias, decepções e angústias pelo temor antecipado do que poderá vir a acontecer no amanhã. Não confundamos pré-ocupação com previdência, porque se preparar ou ser precavido para realizar planos para dias vindouros é tino de bom senso e lógica, mas prudência não é preocupação, porque enquanto uma é sensata e moderada, a outra é racional e tolhe o indivíduo, prejudicando-nos seus projetos e empreendimentos do hoje. Nossa educação social estimula o vício do pensamento preocupante, principalmente no convívio familiar, onde teve início o fato de relacionarmos preocupação com dar proteção. Passamos a nos comportar afirmando: lógico que eu me preocupo com você, eu amo, você tem que se preocupar com seus pais. Quem tem filhos vive em constante preocupação. Pensamos que estamos defendendo e auxiliando os entes queridos, quando na verdade estamos confinando-os e prejudicando-os por transmitir-lhes, às vezes, de modo imperceptível, medo, insegurança e pensamentos catastróficos. Não estejais inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta seu mal. O Criador provê suas criaturas como necessário, porquanto seria impossível a natureza criar em nós uma necessidade sem nos dar meios para supri-la. Vede os pássaros do céu, vede os lírios dos campos. Além do mais, pedia-nos que fizéssemos observações de como a vida se comporta e que deixássemos de nos preocupar, convidando-nos a olhar para nossa criação divina que a todos acolhe. O Mestre queria dizer com essas afirmativas que tudo o que vemos tem ligação conosco e com todas as partes do universo e que somos, em realidade, participantes de uma natureza comum. As mesmas causas que cooperam para o benefício de uns cooperam da mesma forma para o de outros. Quando há confiança, existe fé, e essa fé que abre o fluxo divino para a manutenção e prosperidade de nossa existência, dando-nos juntamente a proteção que buscamos em todos os níveis de nossa vida. 10. Sacudir o pó. Capítulo 21, itens 10 e 11. Quando alguém não quiser vos receber, nem escutar vossas palavras, sacudei, em saindo dessa casa ou dessa cidade, o pó de vossos pés. Assim diz hoje o Espiritismo aos seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência, não forceis ninguém a deixar sua crença para adotar a vossa. Não nos influenciemos pelos feitos alheios. Nossas atitudes devem realmente nascer de nossas inspirações mais íntimas, e não constituir uma forma de reagir contra as atitudes dos outros.
Não permitamos que emoções outras determinem nosso modo peculiar de pensar e agir. Caminhemos sobre nossas próprias pernas, determinando como agir. Quando alguém não quiser vos receber, sacudi o pó de vossos pés. A recomendação de Jesus poderá ser assim interpretada: não devemos impor aos outros o constrangimento de convencê-los à nossa realidade, como se nossa maneira de traduzir as leis divinas fosse a melhor, nem achar que a verdade é propriedade única, e que somente coubesse a nós a posse exclusiva desse patrimônio. Em muitas ocasiões, a título de aconselhar melhores opções e diretrizes, no sentido de esclarecer e priorizar a seleção de atitudes dos outros, que, na verdade, caberia a eles próprios desempenhar, nós extrapolamos nossas reais funções e limites, transformando o que poderia ser esclarecimento e orientação em abuso e ocupação indevida dos valores e domínios dos indivíduos. Sentimos necessidade de corrigir opiniões, indicar caminhos, induzir experiências, privando as pessoas de exercer opções e de vivenciar suas próprias experiências. Deixando-as cair e se levantar, amar e sofrer, estamos, ao contrário, permitindo que elas mesmas possam angariar seus próprios conhecimentos e, dessa forma, estruturar sua maturação e crescimento pessoal. Deixar casas e cidades que não nos ouvem as palavras é demonstrar que não temos a pretensão de únicos possuidores da revelação divina e que, não fosse nossa intermediação, as criaturas estariam desprovidas de outros canais de instrução e conhecimento divino. Reter o pó em vossos pés é não ter a visão da imensidade e diversidade das possibilidades universais, que apoiam sempre as criaturas de conformidade com sua idade astral e sempre no momento propício para seu crescimento íntimo. A vida maior tem inúmeras vias de inspiração e revelação, a fim de conduzir os indivíduos a seu desenvolvimento espiritual. Portanto, não devemos nos arvorar em indispensáveis dignitários divinos. Lancemos as sementes sem a pretensão de aplausos e reconhecimentos, mesmo porque talvez não haja florescimento imediato, mas na terra fértil dos sentimentos humanos haverá um dia em que o campo produzirá seu tempo. Ao aceitarmos as pessoas como indivíduos de personalidade própria, respeitando suas opiniões, ideias e conceitos, até mesmo seus preconceitos, estaremos dando a elas um fundamental apoio para que escutem o que temos para dizer ou esclarecer, deixando depois que elas mesmas, conforme lhes convier, mudem ou não suas diretrizes vivenciais. Talvez o servo imprudente, arraigado no orgulho, esperasse louros dourados de consideração e entendimento de todos os que o escutassem, e que fosse amplamente compreendido em suas intenções, mas por enquanto, na terra, o plantio é ainda difícil e as colheitas não são generosas. Há muitas criaturas intransigentes e rigorosas que não entendem, impõem, não ensinam, pregam, não amam, manipulam, não respeitam, criticam, e por não usarem de sinceridade é que fazem o gênero de suposta santidade. Portanto, se não formos bem acolhidos nos labores que desempenhamos na seara de Jesus, silenciemos sem qualquer reação aos contratempos e aguardemos as providências das mãos divinas. Nesse afã, prossigamos convictos de nosso ideal de amor, palmilhando, entre as realizações porvindouras rumo ao final feliz, nosso próprio caminho, cujo mapa está impresso em nosso coração. 11. Olhando para trás. Capítulo 5, item 8. Ponto tal é aquele que, tendo feito mal sua tarefa, pede para recomeçá-la a fim de não perder o benefício do seu trabalho. Ponto. Rendamos graças a Deus que, na sua bondade, concede ao homem a faculdade da reparação e não o condena irrevogavelmente pela primeira falta. Culpa quer dizer paralisação das nossas oportunidades de crescimento no presente em consequência da nossa fixação doentia em comportamentos do passado. Quem se sente culpado se julga in peccatum, palavra latina que quer dizer pecado ou culpa. Logo, todos nós vestimos a densa capa da culpa desde a mais tenra infância. Certas religiões utilizam-se frequentemente da culpa como meio de explorar a submissão de seus fiéis. Usam o nome de Deus e suas leis como provedores do mecanismo de punição e repressão,
afirmando que garantem a salvação para todos aqueles que forem tementes a Deus. Esquecem-se, no entanto, de que o Criador da vida é infinita bondade e compreensão e que sempre vê com os olhos do amor, nunca punindo suas criaturas. Na realidade, são elas mesmas que se autopenalizam, por não se renovarem nas oportunidades do livre-arbítrio e por ficarem, no presente, agarradas aos erros do passado. Nossa atual cultura ainda é a mais grave geradora de culpa na formação educacional dos relacionamentos, seja no social, seja no familiar. No recinto do lar encontramos muitos pais induzindo os filhos à culpa. Você ainda me mata do coração, tática muito comum para manter sob controle uma pessoa rebelde, ou dos filhos que aprenderam a tramóia da culpa, para obter aquilo que desejam. Os pais de minhas amigas deixam elas fazer isso. Culpar não é um método educativo, nem tampouco gerador de crescimento, mas um meio de induzir as pessoas a não se responsabilizar por seus atos e atitudes. Em muitas oportunidades encontramos indivíduos que teimam em culpar os outros, acreditando ser muito cômodo representar o papel de injustiçados e perseguidos. Colocam seus erros sobre os ombros das pessoas, da sociedade, da religião, dos obsessores, do mundo, enfim. No entanto, só eles poderão decidir se reconhecem ou não suas próprias falhas, porque apenas dessa forma se libertarão da prisão mental a que eles mesmos se confinaram. Dar importância às culpas é focalizar fatos passados com certa regularidade, sempre nos fazendo lembrar de alguma coisa que sentimos, ou deixamos de sentir, falamos ou deixamos de falar, permitimos ou deixamos de permitir, desperdiçando momentos valiosos do agora, quando poderíamos operar as verdadeiras bases para nosso desenvolvimento intelecto-moral. Ninguém que lança a mão ao arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Olhando para trás, a alma não caminha resoluta e, consequentemente, não se liberta dos grilhões do passado. Todos nós fomos criados com possibilidades de acertar e errar, por isso, temos necessidade de exercitar para aprender as coisas, de colocar as aptidões em treino, de repeti-las várias vezes entre ensaios e erros. A culpa se estrutura nos alicerces do perfeccionismo. Alimentamos a ideia de que não seremos suficientemente bons se não fizermos tudo com perfeição. Esquecemos-nos, porém, de que todo o nosso comportamento é decorrente de nossa idade evolutiva e de que somos tão bons quanto nos permite nosso grau de evolução. A todo momento, fazemos o melhor que podemos fazer, por estarmos agindo e reagindo de acordo com o nosso senso de realidade. O arrependimento resulta do quanto sabíamos fazer melhor e não o fizemos, enquanto que a culpa é, invariavelmente, a exigência de que deveríamos ter feito algo, porém não o fizemos por ignorância ou impotência. A divina providência sempre concede ao homem a faculdade da reparação e não o condena irrevogavelmente. Não há razão, portanto, para culpar-se sistematicamente, pois ele será cobrado pelo muito ou pelo pouco que lhe foi dado, ou mesmo, muito se pedirá àquele que muito recebeu. Assevera Paulo de Tarso, a mim, que fui antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas alcancei misericórdia de Deus, porque o fiz por ignorância, e por ser incrédulo. Tem-se, dessa forma, um ensinamento claro: a culpa é sempre proporcional ao grau de lucidez que se possui, isto é, nossa ignorância sempre nos protege. Não guardemos culpa. Optemos pelo melhor, modificando nossa conduta. Reconheçamos o erro e não olhemos para trás, e sim, para frente, dando continuidade à nossa tarefa na Terra. 12. Desbravando mistérios. Capítulo 7, item 7. E não Jesus disse estas palavras: Eu vos rendo glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haverdes ocultado essas coisas aos sábios e aos prudentes, e por as haver revelado aos simples e aos pequenos. Vai considerar que, quando Jesus afirmou que Deus havia ocultado os mistérios aos sábios e aos prudentes e os tinha revelado aos simples e pequenos, em verdade observava que certos homens de cultura e intelectualidade achavam-se perfeitos eruditos, não precisando de mais nada além do seu cabedal de instrução. Por sua vez,
Orgulhosos porque retinham vários títulos, acreditavam-se superiores e melhores que os outros, fechando assim as comportas da alma às fontes inspirativas e intuitivas do plano espiritual. Porém, os pequenos e simples, aos quais se reportava o mestre, são aqueles outros que, devido à posição flexível em face da vida, descortinam novas ideias e conceitos, absorvendo descobertas e pesquisas de todo o teor, selecionando as produtivas, para o seu próprio mundo mental. Por não serem ortodoxos, ou seja, conservadores intransigentes, e sim afeiçoados à reflexão constante das leis eternas e ao exercício da fé raciocinada, reúnem melhores condições de observar a vida com os olhos de ver. São conhecidos pela maturidade evolutiva, que é avaliada levando-se em conta seus comportamentos nos mais variados níveis de realização, entre diversos setores, físico, mental, emocional, social e espiritual, da existência humana. Pelo modo como agem e como se comportam diante de problemas e dificuldades, os pequenos e os simples têm uma noção exata de sua própria maturidade espiritual. Além disso, sentem uma sensação enorme de serenidade e paz pela capacidade, pela eficiência e pelos atributos pessoais, e por se comportarem dentro do que esperavam de si mesmos. Simples são os descomplicados, os que não se deixam envolver por métodos extravagantes, supostamente científicos, e por critérios de análise rígida. Simples são os que sempre usam a lógica e o bom senso, que nascem da voz do coração. São aqueles que não entronizam sua personalidade megalomaníaca atrás de mesas douradas e que não penduram pergaminhos para demonstração pública de exaltação do próprio ego. Os sábios a quem o Senhor se referia eram os dominadores e controladores da mente humana, que desempenhavam papéis sociais, usando máscaras diversas segundo as situações convenientes. Estão à nossa volta, são criaturas sem originalidade e criatividade, porque não auscultam as vibrações uníssonas que descem do mais alto sobre as almas da terra. Não suportam a mais leve crítica, mesmo quando construtiva de seus atos, feitos, raciocínios e ideais, por isso, deixam de analisá-la para comprovar ou não sua validade. Por se considerarem donos da verdade, reagem e se irritam, esquecendo-se de que esses comentários poderiam, em alguns casos, proporcionar-lhes melhores reflexões com ampliação da consciência. Vale considerar que esses sábios não se lançam em novas amizades e afeições, pois conservem atitudes preconceituosas de classe social, de cor, de religião e de outras tantas, amarrando seus exclusivismos egoísticos. Não obstante, o Mestre Jesus se reportava às luzes dos céus, que agilizariam os simples a pensar com mais lucidez, a se expressar com maior naturalidade, para que pudessem desbravar os mistérios do amor e das verdades espirituais, transformando-se no futuro nos reais missionários das leis eternas. Simples são os espontâneos, porque abandonaram a hipocrisia e aprenderam a se desligar quando preciso do mundo externo, a fim de deixar fluir amplamente no seu mundo interior as correntezas da luz. São todos aqueles que prestam atenção no Deus em si e entram em contato com Ele e consigo mesmo. São, enfim, aqueles que já se permitem escutar sua fonte interior de inspiração e, ao mesmo tempo, confiar nela plenamente. 13. Tempo certo. Capítulo 17, item 5. Aquele que semeia saiu a semear, e, enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho. Mas aquele que recebe a semente numa boa terra é aquele que escuta a palavra, que lhe presta atenção e que dá fruto, e rende 100, ou 60, ou 30 por um. Na vida, não existe antecipação nem adiamento, somente o tempo propício de cada um. A humanidade, em geral, recebe as sementes do crescimento espiritual a todo instante. Constantemente, a organização divina emite ideias de progresso e desenvolvimento, devendo cada indivíduo absorver a sementeira de acordo com as suas possibilidades e habilidades existenciais. A natureza nos presenteia com uma diversidade incontável de flores, que nos encantam e fascinam. Certamente,
não as depreciaríamos apenas por achar que vários botões já deveriam ter desabrochado dentro de um prazo determinado por nós, nem as repreenderíamos por suas tonalidades não ser todas iguais conforme nossa maneira de ver. Nem poderíamos sequer compará-las com outras flores de diferentes jardins, por estarem ou não mais viçosas. Deixemos que elas possam germinar, crescer e florir, segundo sua natureza e seu próprio ritmo espontâneo. Isso será sempre mais óbvio. Parece racional que ofereçamos a quem amamos o mesmo consentimento, porque cada ser tem seu próprio marco individual nas estradas da vida, e não nos é permitido violentar sua maneira de entender, comparando com outros, ou forçando com nossa impaciência para que cresçam e evoluam, como nós acharíamos que deveria ser. Cada um de nós possui diferenças exteriores, tanto no aspecto físico como na forma de se vestir, de sorrir, de falar, de olhar ou de se expressar. Porque então haveríamos de florescer a toque de caixa. Nossa ansiedade não faz com que as árvores deem frutos instantâneos, nem faz com que as roseiras floresçam mais céleres. Respeitemos, pois, as possibilidades e as limitações de cada indivíduo. Jesus, por compreender a imensa multiformidade evolucional dos homens, exemplificou nessa parábola de semelhança das criaturas, comparando-as aos diversos terrenos nos quais as sementes da vida foram semeadas. As do que caíram ao longo do caminho, e os pássaros as comeram, representam as pessoas de mentalidade bloqueada e restringida, que recusam todas as possibilidades de conhecimento que as conteste, ou mesmo qualquer forma que venha modificar sua vida ou interferir em seus horizontes existenciais. São seres de compreensão e aceitação diminuta ou quase nula. São comparáveis aos atalhos endurecidos e macerados pela ação do tempo. Outras sementes caíram em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, mas logo brotaram. Ao surgir o sol, queimaram-se porque a terra era escassa e suas raízes não eram suficientemente profundas. Foram logo ressecadas porque não suportaram o calor da prova, e, por serem qualificadas como pessoas de convicção flutuante, torraram rapidamente seus projetos e intenções. Nossas bases psicológicas foram recolhidas nas experiências do ontem. São raízes do passado que nos dão manutenção no presente para ir adiante, nos processos de iluminação interior. Quando os caules não são suficientemente profundos e vetustos, há bloqueios tanto em nossa consciência intelectual como na emocional. Um mecanismo opera de forma a assimilar somente o que se pode digerir daquela informação ou ensinamento recebido. Assim, a disponibilidade de perceber a realidade das coisas funciona nas bases do potencial e da viabilidade evolutiva e, portanto, impor às pessoas que sejam sensíveis ou que progridam, além de desrespeito à individualidade, é fator perigoso e destrutivo para terminar qualquer tipo de relacionamento. Os espinheiros que, ao crescer, abafaram as sementes representam as ideias sociais que impermeabilizam a mentalidade dos seres humanos, pois, no tempo do mestre, as leis do Torá asfixiavam e regulamentavam não somente a vida privada, mas também a pública. Os indivíduos que não pensam por si mesmos acabam caindo nos domínios das normas e regras, sem poder erguer em demasia sua mente, restrita pelas ideias vigentes, o que os sentencia a viver numa frustração grupal, visto que seu grau de raciocínio não pode ultrapassar os níveis permitidos pela comunidade. Jesus de Nazaré combateu sistematicamente os espinhos da opressão na pessoa daqueles que observavam com rigor rituais e determinações das leis, em detrimento da pureza interior. Dessa forma, ele desqualificou todo espírito de casta entre as criaturas de sua época. As demais sementes, no entanto, caíram em boa terra e deram frutos abundantes. O que é um solo fértil? Nossos patrimônios de entendimento, de compreensão e de discernimento não ocorrem por acaso, porquanto nenhum aprendizado nos envolverá profundamente se não estivermos dotados de competência e habilidades propiciadoras. A boa absorção ou abertura de consciência acontece somente no momento em que não nos prendemos na forma. Aprofundarmos-nos no conteúdo real quer dizer, quem não quebra a nós, só lhe vê a casca.
Mas para quebrar a nós é preciso senso e noção, base e atributos que requerem tempo para se desenvolverem convenientemente. A consciência da criatura, para que seja receptiva, precisa estar munida de despertamento natural e amadurecimento psicológico. Reforçando a ideia, examinemos o texto do apóstolo Marcos, onde encontramos: porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois espiga, e por último o grão cheio na espiga. O mestre aceitava plenamente a diversidade humana. Ele se opunha a todo e qualquer nivelamento psicológico e, portanto, lançou a parábola do semeador, a fim de que entendêssemos que o melhor apoio que prestaríamos a nossos companheiros de jornada seria simplesmente esperar em silêncio e com paciência. Portanto, compreendamos que a nós, somente, compete semear, sem esquecer, porém, que o crescimento e a fartura na colheita dependem da chuva da determinação humana e do solo generoso da psique do ser, onde houve a semeadura. 14. Quem são os regenerados? Capítulo 3, item 17. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma que se arrepende neles encontra a calma e o repouso, acabando de se depurar. Sem dúvida, nesses mundos, o homem está ainda sujeito às leis que regem a matéria. Regenerados são todos aqueles que aprenderam a compartilhar deste mundo, contribuindo sempre para sua manutenção e continuação, e que ao mesmo tempo, por perceberem que o recebem à medida que doam, sustentam com êxito esse fenômeno de trocas incessantes. São os homens que descobriram que todos estamos ligados por inúmeras formas de vida, desde o micro ao macrocosmo, e que os ciclos da natureza que vitalizam igualmente plantas, animais e eles próprios. Portanto, respeitam, cooperam e produzem, não pensando somente em si mesmos, mas na coletividade. Sabem que ao mesmo tempo, sozinhos ou juntos, somos todos viajantes nas estradas da vida universal, em busca de crescimento e perfeição. Voltaram-se para si mesmos e descortinaram a presença divina em sua intimidade e, em vista disso, agora não buscam somente a exterioridade da vida, mas a abundância da vida íntima, fazendo quase sempre uma jornada cósmica para dentro do seu universo interior, na intimidade da própria alma. Regenerados são os seres humanos que notaram que não podem modificar o mundo dos outros, mas apenas o seu próprio mundo. Que os indivíduos, lugares e ambientes não podem ser mudados, e que as únicas coisas que podem e devem ser alteradas são suas atitudes pessoais, reações e atos relacionados a esses mesmos indivíduos, lugares e ambientes de sua vida. Conseguiram angariar sabedoria em decorrência das vivências anteriores. Diferenciam o que lhes cabe fazer e, por conseguinte, o que são deveres dos outros. Só fazem, portanto, autojulgamento, deixando a cada um realizar sua própria avaliação. Na realidade, trazem certas competências e destrezas alicerçadas no poder de observação, por já possuírem uma considerável coleta de dados. São consideradas criaturas sábias, por seus constantes insights, isto é, compreensões súbitas diante de decisões e resoluções da vida. São homens que adquiriram a habilidade de resolver suas dificuldades com recursos novos e criativos, usando maneiras inovadoras de solucionar os acontecimentos do cotidiano. Reconhecem que a vida é uma sucessão de ocorrências interdependentes, por possuírem a capacidade de observar as relações existenciais. Sempre lançam mão dos fatos passados e os entrelaçam aos atuais, chegando à profunda compreensão das situações e de seus problemas. Descortinaram horizontes novos, porque reservaram no dia a dia algum tempo para se conhecer melhor, anotando ideias e sensações a fim de esclarecer para si próprios o porquê de sentimentos desconexos, emoções variáveis e ações contraditórias, visto que tal conhecimento os ajudará a viver de forma mais serena e previsível. Obtiveram transformações íntimas, surpreendentes, pois conseguiram se ver como realmente são. Retiram máscaras, que inicialmente lhes davam um certo conforto e segurança, já que depois, eles mesmos reconheceram que elas os aprisionavam por entre grilhões e opressões.
Aprenderam que não vale a pena representar inúmeros papéis, como se a vida fosse um grande teatro, mas sobretudo assumir sua própria missão na Terra, porque constataram que cada um tem uma cota própria de contribuição perante a criação, e que não nasce no planeta nenhuma criatura cuja tarefa não tenha sido predeterminada. Regenerados são os reabilitados à luz das verdades eternas. Adotaram Jesus como sábio dos sábios e, por seguirem seus passos, fazem sempre o seu melhor. Reconheceram que o erro nunca será motivo de abatimento e paralisação e sim de estímulo ao aprendizado. Por isso, seguem adiante, pacientes consigo mesmos e com os outros, ganhando cada vez mais autonomia e discernimento ante as leis de amor que regem o universo. 15. Servilismo. Capítulo 9, item 8. A obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. A subserviência pode esconder falta de iniciativa, passividade indesejável, complexo de inferioridade e uma imaturidade de personalidade. Obedecer não é negar a vontade e o sentimento, mas exercitar o próprio poder de escolha para cooperar com os outros na produção de algo maior e melhor do que aquilo que se faria sozinho. Assim considerando, a obediência deve ser uma postura interna, racional, lógica, compreensiva e a mais consciente possível. Os problemas do servilismo ou da subserviência nas criaturas foram gerados em muitas circunstâncias na infância, quando pais instigavam o medo e a ameaça como forma de obter obediência dos filhos. Trata-se de um propósito cômodo e muito rápido, mas contraindicado na complexa tarefa de educar. Adultos que herdaram tal formação familiar, se não forem espíritos maduros e decididos, com farta bagagem espiritual e valores desenvolvidos, poderão viver com essa intrusão educacional. Esse modo forçado de obedecer aos outros desenvolve neles uma postura de anulação das próprias metas, pois substituem sua independência pela vontade alheia. Outros tantos trazem das vivências anteriores sentimentos de culpa por abandonarem sem nenhuma consideração entes queridos. São verdadeiros clichês mentais arquivados no inconsciente profundo, que detonam em forma de obediência e servidão compulsória, para compensar o passado infeliz. A psicologia, por seu turno, assevera que certos indivíduos desequilibrados por conflitos herdados na infância trazem enraizados em sua personalidade uma necessidade enorme de satisfazer seus sentimentos de mando e de autoridade, sempre impondo ordens, métodos e regras que, obedecidos passivamente, lhes trazem um enorme prazer e satisfação. Essas pessoas, ao entrarem em contato com personalidades submissas, compensarão sua neurose de dar ordens, e em muitos casos, somam ao seu impulso agressivo a neurose de autoridade, satisfazendo assim suas características sádicas, dominando e afligindo essas criaturas servis, por anos e anos. O ser humano que se sujeita a ordens de comando vive constantemente numa confusão mental, absorvendo na atmosfera íntima uma sensação de não ter agradado o suficiente. Numa tentativa inútil de cumprir e concordar com ordens recebidas, cai quase sempre na decepção, na revolta e na indignação, pois esperava receber amor e consideração pela obediência executada. Muitos de nós tivemos pais que nunca se importaram em nos impor limites, fatores indispensáveis para que a criança aprenda a conhecer o não, evitando a ilusão de que terá tudo a seu dispor e que jamais encontrará obstáculos e dificuldades. Viver querendo ter sempre nossos desejos realizados e executados é exigir obediência, a qualquer preço, daqueles que nos cercam. Paralelamente, com o passar do tempo, essa postura pode se tornar inversa. Ao invés de exigirmos sujeição de todos os nossos pontos de vista, passamos a nunca dizer não, sempre tentando satisfazer os outros, sempre dizendo sim, ainda que precisemos ir às últimas consequências. Por outro lado, uma pessoa que nunca diz não só pode ser desonesta, porque diz que faz e dá muito mais do que tem e pode, expondo-se sempre ao risco de ser taxada de hipócrita e, além de tudo,
de não realizar sua própria missão na terra, porque se arvorou em correr atrás das realizações dos outros. A obediência é o consentimento da razão. Quem consente alguma coisa permite que se faça ou não, conforme achar conveniente a sua maneira de agir e pensar. A resignação é o consentimento do coração, ou melhor, os sentimentos falarão mais alto e a criatura abdicará o seu direito em favor de alguém, ou de uma causa, por livre e espontânea vontade, já que o direito era de sua competência. Efetivamente, a obediência e a resignação, virtudes às quais Jesus de Nazaré se referia, não são aquelas que os homens as confundem erradamente com a negação do sentimento e da vontade, conforme bem define o espírito Lázaro no texto em reflexão. Lembremos-nos, portanto, de que o servir nem sempre será considerado virtude, visto que essa postura de nossa parte pode simplesmente estar camuflando uma obrigação compulsiva de agradar a todos, bem como pode estar desviando-nos de nossa real missão na Terra, que é crescer e amadurecer espiritualmente. 16. Extensão da alma. Capítulo 17, item 11. Amai, pois, vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que são indicadas pela própria natureza é desconhecer a lei de Deus. Não castigueis pelas faltas que o vosso livre-arbítrio fê-lo cometer, e das quais ele é tão irresponsável como é o cavalo mal dirigido, pelos acidentes que causa. Ele se densificou moldado por nossos pensamentos, obras e crenças mais íntimas. Extensão da própria alma. Ele é a parte materializada de nós mesmos e que nos serve de conexão com a vida terrena. Há quem o despreze, dizendo que todas as tentações e desastres morais provêm de suas estruturas intrínsecas, e o culpe pelas quedas de ordem sexual e pelos transtornos afetivos, esquecendo-se de que ele apenas expressa a nossa vida mental. Foi considerado, particularmente na Idade Média, como o próprio instrumento do demônio, que impunha a alma, nele encarcerada, o cometimento dos maiores desatinos e desastres morais. Se cuidado e bem tratado, era isto atribuído aos vaidosos e concupiscentes; se macerado e flagelado, era motivo de regozijo dos tementes a Deus e cultivadores da candidatura ao reino dos céus. Essas crenças neuróticas do passado afiançavam que, quanto maiores as cinzas que o cobrissem e quanto mais agudas as dores que o afligissem, mais alto o espírito se sublimaria, alcançando assim os píncaros da evolução. Porém, não é propriamente nosso corpo responsável pelas intenções, emoções e sentimentos que ressoam em nossos atos e atitudes, mas nós mesmos, almas em processo de aprendizagem e educação. Nossos pensamentos determinam nossa vida e, consequentemente, são eles que modelam nosso corpo. Portanto, somos nós, fisicamente, o produto do nosso eu espiritual. A crença em anjos rebeldes destinados eternamente a induzir as almas a pecar, tira-nos a responsabilidade pelas próprias ações, e ficamos temporariamente na ilusão de que os outros é que comandam nossos feitos, atuações e inclinações, e não nós mesmos, os verdadeiros dirigentes de nosso destino. Corpo e alma unidos a serviço da evolução, eis o que determina a natureza. Nosso físico não é apenas um veículo usável, mas também a parte mais densa da alma. Não o separemos, pois, de nós mesmos, porque, apesar de sua matéria ficar na terra no processo da morte física, é nele que avaliamos as sensações do abraço de mãe, do ósculo afetivo e das mãos carinhosas dos amigos. Através dele é que podemos identificar angústias e aflições, que são bússolas a nos indicar que, ou quando, devemos mudar nossa maneira de agir e pensar, para que possamos percorrer caminhos mais adequados do que os que vivemos no momento. A lei divina não nos pede sofrimento para que cresçamos e evoluamos, pede-nos somente que amemos cada vez mais. Cuidemos, pois, de nosso corpo e o aceitemos plenamente. Ele é o instrumento divino que Deus nos concede para que possamos aprender e amar cada vez mais. 17. Simplesmente um sentido. Capítulo 24, item 12. Admira-se, por vezes, que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e capazes de fazer mau uso dela.
A mediunidade se prende a uma disposição orgânica da qual todo homem pode estar dotado, como a de ver, de ouvir, de falar. Mediunidade é uma percepção mental por meio da qual a alma se utiliza, estimula e aguça seus sentidos, a fim de penetrar na essência das coisas e das pessoas. E uma das formas que possuímos para sentir a vida, é o poder de sensibilização para ver e ouvir melhor a excelência da criação divina. Faculdade comum a todos, é nosso sexto sentido, ou seja, o sentido que capta, interpreta, organiza, percebe e sintetiza os outros 5 sentidos conhecidos. Nossa humanidade, à medida que aprende a desenvolver suas impressões sensoriais básicas, automaticamente desenvolve também a mediunidade, como consequência. Também conhecida como intuição ou inspiração, é ela que define nossa interação com o mundo físico-espiritual. As reflexões direcionadas para as áreas morais e intelectuais são muito importantes, pois abrem contatos como perceber ou com captar, o que nos permite ouvir amplamente as sonoridades espirituais que existem nas faixas etéreas, das diversas dimensões invisíveis do universo. Por outro lado, a mediunidade nunca deverá ser vista como láurea ou corretivo, mas unicamente como receptor sensório produto do processo de desenvolvimento da natureza humana. Foram imensos os tempos da ignorância, em que a ela atribuíam o epíteto de dádiva dos deuses ou barganha demoníaca. Na atualidade, porém, está cada vez mais sendo vista com maior naturalidade, como um fenômeno espontâneo ligado a predisposições orgânicas dos indivíduos. Ver, todos nós vemos, a não ser que tenhamos obstrução dos órgãos visuais, já as formas de ver são peculiares a cada sensitivo. Escutar é fenômeno comum, no entanto, a capacidade de ouvir além das aparências das coisas e das palavras articuladas é fator de lucidez para quem já desenvolveu o escutar das profundezas do espírito. Além do mais, a facilidade de comunicação com outras dimensões espirituais não é dada somente aos chamados agraciados ou divinos, conforme nossa estreita maneira de ver. Como a natureza divina tem uma visão igualitária, concedendo a seus filhos, sem distinção, as mesmas oportunidades de progresso, é autêntica, sábia e assertiva. Deus não quer a morte do ímpio, mas que ele cresça e amadureça dispondo da multiplicidade das faculdades comuns a todos, herança divina do Criador para suas criaturas. Por isso, encontramo-la nos mais diferentes patamares evolutivos, das classes sociais e intelectivas mais diferenciadas até as mais variadas nacionalidades e credos religiosos. Embora com denominações diferentes, a mediunidade sempre esteve presente entre as criaturas humanas desde a mais remota primitividade. A propósito, não precisamos ter a preocupação de desenvolver mediunidade, porque ela, por si só, se desenvolverá. É imprescindível, entretanto, aperfeiçoá-la e esmerá-la quando ela se manifestar espontaneamente. Nunca forçá-la a acontecer, porque, ao invés de deixarmos transcorrer o processo natural, nós iremos simplesmente fazer o força, ou melhor, agir improdutivamente. Em vista disso, treinamentos desgastantes para despertar em nós dons naturais é incoerente. Saber esperar o amadurecimento dos órgãos infantis é o que nos possibilitou ver, falar, andar, ouvir, sentir, saborear ou preferir. Porque então a mediunidade, considerada uma aptidão ontogenética do organismo humano, necessitaria de tantas implicações e imposições para atingir a plenitude. Aprofundando nossas apreciações neste estudo, encontramos, no dia de Pentecostes, uma das maiores afirmações de que são espontâneas as manifestações mediúnicas e de que é natural seu despertar junto aos homens, quando foram desenvolvidas repentinamente as possibilidades psicofônicas dos apóstolos ao pousar línguas de fogo, isto é, mentes iluminadas sobre suas cabeças, sem que eles esperassem ou invocassem o fenômeno. A sensibilização progressiva da humanidade é uma realidade. Ela se processa, nos tempos atuais, de maneira indiscutível, pois, em verdade, o Espírito é derramado sobre toda a carne, tomando os efeitos espirituais cada vez mais eloquentes, incontestáveis e generalizados.
18. Preconceito. Capítulo 16, item 4. Tendo visto, lhe disse, Zaqueu, apressai-vos em descer, porque é preciso que eu me aloje hoje em vossa casa. Zaqueu desceu logo e o recebeu com alegria. Vendo isso, todos murmuraram dizendo, ele foi alojar-se na casa de um homem de má vida. Diz-se que um indivíduo atingiu um bom nível ético quando pensa por si mesmo em termos gerais e críticos, quando dirige sua conduta conforme julgar correto, demonstrando assim independência interior, quando é autônomo para definir o bem e o mal, sem seguir fórmulas sociais, e, por fim, quando não é escravo das suas crenças inconscientes, porque faz constante exercício de autoconhecimento. Por nosso quadro de valores ter sido adquirido de forma não vivencial é que nosso mundo íntimo está repleto de preconceitos e nosso nível ético encontra-se distante da realidade. Ter preconceitos é, pois, assimilar as coisas com julgamento pré-estabelecido, fundamentado na opinião dos outros. Os preconceitos são as raízes de nossa infelicidade e sofrimento neurótico, pois deterioram nossa visão da vida como uma lasca que inflama a área de nosso corpo em que se aloja. Aceitamos esses valores dos adultos com quem convivemos, de uma maneira e forma tão sutis que nem percebemos. Basta a criança observar um comentário sobre a sexualidade de alguém, ou a religião professada pelos vizinhos, para assimilar ideias e normas vivenciadas pelo adulto que promove a crítica de maneira distorcida. Baseia-se no julgamento de outrem, quando é válido somente o autojulgamento, apoiado sempre na análise dos fatos como realmente eles são. Qual seria então tua visão atual a respeito do sexo, religião, raça, velhice, nação, política e outras tantas? Seriam formadas unicamente sem a influência dos outros? Será que tua forma de ver a tudo e a todos não estaria repleta de obstáculos formados pelos teus conceitos pré-estabelecidos? Por não estares atento ao processo da vida em ti, é que precisas do juízo dos outros, tornando-te assim dependente e incapacitado diante de tuas condutas. Jesus de Nazaré demonstrou ser plenamente imune a qualquer influência alheia quanto a seus sentimentos e sentidos de vida, revelando isso em várias ocorrências de seu merceado terreno. Ao visitar a casa de Zaqueu, não deu a mínima importância aos murmúrios maldizentes das criaturas de estrutura psicológica infantil, pois sabia caminhar discernindo por si mesmo. Toda alma superior tem um sistema de valores não baseado em regras rígidas, avalia os indivíduos, atos e atitudes com seu senso interior, sentimentos, emoções e percepções intuitivas, tendo assim apreciações e comportamentos peculiares. Para ela, cada situação é sempre nova e cada pessoa é sempre um mundo à parte. Em verdade, Cristo veio para os doentes que têm a coragem de reconhecer-se como tais, não porém para os sãos, ou para aqueles que se mascaram. Zaqueu, vencendo os próprios conceitos inadequados de chefe dos publicanos, derrubou as barreiras do personalismo elitista e rendeu-se à mensagem da Boa Nova. Despojou-se do velho mundo que detinha na estrutura de sua personalidade e renovou-se com conceitos de vida mortal, aceitando-se como necessitado dos bens espirituais. Disse Jesus: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Ao dizer isso, o mestre se referia ao antigo mandamento de Moisés, que impedia toda e qualquer atividade aos sábados, e que ele, por sabedoria e por ser desprovido de qualquer preconceito, entendia a serventia dessa lei para determinada época, porém queria agora mostrar aos homens que as experiências passadas são válidas, mas precisam ser adequadas às nossas necessidades da realidade presente. Nossos preconceitos são entraves ao nosso progresso espiritual. 19. Grão de mostarda. Capítulo 19, item 1. Jesus lhes respondeu: é por causa da vossa incredulidade. Porque eu vou-lo digo em verdade, se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Fé é sentimento instintivo que nasce com o espírito. Crença inata, impulso íntimo fundamentado na certeza absoluta de que o poder divino,
em toda e qualquer situação, está sempre promovendo e ampliando nosso crescimento pessoal. Essa convicção inabalável na sabedoria divina, que é a própria inteligência que rege a tudo e a todos, atinge sua plenitude nas criaturas mais evoluídas. Tais valores se encontravam inicialmente em estado embrionário e, ao longo das encarnações sucessivas, estruturaram-se entre as experiências do sentimento e do raciocínio. Como em todas as manifestações de progresso, também esse impulso intuitivo do ser humano ligado às faixas da fé é resultado de um desenvolvimento lento e progressivo. Por exemplo, a criança não pode manifestar a habilidade de falar, sem ter atravessado as fases básicas da fonética, isto é, resmungar, balbuciar, soletrar e silabar. Desse modo, o ser imaturo, apesar de criado com esse sentimento instintivo da fé, também atravessa um vasto período de desenvolvimento, que não se dá por mudanças abruptas, mas por uma série de sensações e percepções, às vezes mais ou menos demoradas, conforme a vontade e a determinação do próprio espírito. Consequentemente, a fé plena não é só conquista repentina que aparece quando queremos, é também trabalho desenvolvido e assimilado ao longo do tempo. Ela pulsa em todas as criaturas vivas e agita-se nas menores criações do universo. Encontra-se na renovação do mineral rompido, que se restaura a si mesmo, aparece no fototropismo das plantas em crescimento, impulsiona o relógio interno, que incita as aves a efetuar suas migrações, quase na mesma época em todos os anos, aguça o regresso ao lar, ou seja, estrutura a capacidade de orientação e localização observada em certos animais domésticos. A fé também estimula o homem selvagem a nutrir a crença na existência de um ser supremo, que eles adoram nos fenômenos e elementos da natureza. Entendemos, dessa forma, que a fé não equivale a uma muleta vantajosa que nos ajuda somente em nossas etapas difíceis, nem providências de última hora para alcançarmos nossos caprichos imediatistas. Ter fé é auscultar e perceber as verdadeiras intenções da ação divina em nós e, acima de tudo, é o discernimento de que tudo está absolutamente certo. Nada está errado conosco, pois o que chamamos de imperfeição no mundo são apenas as lições não aprendidas ou não entendidas, que precisam ser recapituladas, a fim de que possamos nos conhecer melhor, assim como as leis que regem nossa existência. Ter fé em Deus é reconhecer que a natureza, arte divina, garante nossa própria evolução. Mesmo quando tudo pareça ruir em nossa volta, é ainda a fé amplamente desenvolvida que nos dará a certeza de que, mesmo assim, estaremos sempre ganhando, ainda que momentaneamente não possamos decifrar o ganho com clareza e nitidez. No universo nada existe que não tenha sua razão de ser. Tudo aquilo que parece desastroso e negativo em nossa existência, nada mais é que a vida articulando caminhos, para que possamos chegar onde estão nossos reais anseios de progresso, felicidade e prazer. A criatura que aprendeu a ver o encadear dos fatos de sua vida, além de cooperar e fluir com ela, percebe que aquilo que lhe parecia negativo era apenas um caminho preparatório para alcançar posteriormente um bem maior e definitivo para si mesma. As grandes tragédias não significam castigos e punições, porém maiores possibilidades futuras para a obtenção de uma melhoria de vida íntima e, paralelamente, de plenitude existencial. Em face dessas realidades, a fé aperfeiçoada faz com que possamos avaliar em todas as ocorrências uma constante renovação enriquecedora. Quando todas as árvores estão despidas, é que se inicia um novo ciclo em que elas reúnem suas forças embrionárias e instintivas da fé para novamente se vestir de folhas, flores e frutos. Tudo na natureza obedece a ritmos. São processos da vida em ação. No final de um ciclo, nossa energia declina para, logo em seguida, reunirmos mais forças para uma nova incursão renovadora. A cada nova etapa de crescimento, talvez nos sintamos temerosos e inseguros, a exemplo de certos animais que perdem momentaneamente seus revestimentos protetores. Depois, no entanto, nos sentiremos melhor adaptados,
Ao nos cobrirmos com elementos e estruturas mais eficientes, e que nos permitam prosseguir mais ajustados em nosso novo estágio evolutivo. Assim acontece com todos. Seremos atingidos por um sereno bem-estar quando visualizarmos antecipadamente as porvindouras oportunidades de reconforto, prosperidade e segurança que a vida nos trará após atravessarmos os ciclos amargos do renascimento interior. A confiança em que tudo está justo e certo e em que não há nada a fazer, a não ser melhorar o nosso próprio modo de ver e entender as coisas, alicerça-se nas palavras de Jesus: até os fios de cabelo da nossa cabeça estão todos contados. É a convicção perfeitamente ajustada a uma compreensão ilimitada dos desígnios infalíveis e corretos da providência divina. Em muitas ocasiões, somente usando os recursos interpretativos da fé, nos grandes choques e tragédias, é que podemos notar o processo de atualização que a vida nos oferece, porquanto o significado de um acontecimento é captado em plenitude apenas quando decifrado. É o único caminho que nos permitirá encontrar a verdadeira compreensão e entendimento dos fatos em si. Entretanto, quando não traduzimos no decorrer dos acontecimentos nossos episódios existenciais, sentimos que nossa vida vai se tornando inexpressiva, sem nenhum sentido, porque vamos perdendo contato com as mensagens silenciosas e sábias que a vida nos endereça. Aqui estão algumas interpretações de fatos aparentemente negativos, quando na realidade são profundamente positivos. Para vencermos a doença é necessário interpretar o que o sintoma quer nos alertar sobre o que precisamos fazer ou mudar para harmonizar nosso psiquismo descontrolado. Sucessivos acontecimentos de abandono e decepção em nossa vida são mensagens silenciosas alertando-nos que nosso grau de ilusão ultrapassou os limites permitidos. Perda de criaturas queridas pode ser a lição que nos vai livrar de atitudes possessivas e de apegos patológicos, tanto para quem parte como para quem fica. Alucinação e loucura podem nos adestrar para maiores valorizações da realidade, afastando-nos de fantasias e aparências. Vícios de qualquer matiz podem estabelecer nos indivíduos normas corretivas na vida interior, a fim de que aprendam a lidar e a controlar melhor suas emoções e sentimentos. Traição afetiva pode nos exercitar na fiscalização de nosso grau de confiabilidade e vulnerabilidade perante os outros. Desprezo ou desconsideração podem ser emissões educativas, impulsionando-nos a um maior amor a nós próprios. O ser humano de fé não é crédulo nem fanático, é antes o indivíduo que distingue os lucros e vantagens inseridos nos processos da vida. Compreende a sequência de fatos interconectados aprimorando-se paulatinamente para intensificar sua estabilidade e harmonia e, como consequência, seu engrandecimento espiritual. Em síntese, a fé como força instintiva da alma guarda em si possibilidades transcendentes e poderes infinitos. Ao ampliá-la, o homem se potencializa vigorosamente, fluindo e contribuindo com o próprio ritmo da vida como um todo. O grão de mostarda, na comparação de Jesus Cristo, representa a minúscula semente como sendo o impulso imanente que começa a se formar no princípio inteligente, nos primeiros degraus dos reinos da natureza. Ao longo dos tempos, se transmuta, desenvolvendo potencialidades inatas, e, futuramente, se transforma num ser completo e de ações poderosas. Devemos compreender, por fim, que o poder da fé realmente transporta montanhas e que para o espírito nada é inacessível, pois, quando percebe a razão de tudo e interpreta com exatidão a sabedoria de Deus, a vida para ele não tem fronteiras. Ao ampliarmos nossa consciência na fé, sentiremos uma inefável serenidade íntima, porque conseguimos entender perfeitamente que, no universo, tudo está como deve ser, não existe atraso nem erro, somente a manutenção e a segurança do poder divino garantindo a estabilidade e o aperfeiçoamento de suas criaturas e criações. 20. Preceptor das almas. Capítulo 1, item 4. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista, sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado sua vinda. Sua autoridade decorria da natureza excepcional de seu espírito e de sua missão divina.
Ele andou pelos caminhos terrenos desprovido de qualquer apego, consideração ou aplausos. Ensinou a excelência da mensagem do amor em sua grandeza superlativa e, ao mesmo tempo, percorreu os caminhos, desacompanhado de seus pais ou parentes, solicitando, todavia, a presença espontânea de amigos amorosos que lhes absorveram as lições inesquecíveis. Não tinha sequer onde reclinar a cabeça, despojado de qualquer bem material, nunca tomava decisões precipitadas em face de atitudes positivas ou negativas que